Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado a todas as pessoas que assistem a estas conferências. Estamos dando continuidade ao ciclo de conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 10, Os 7 Corpos. Então, este curso é um curso gratuito e que tem um objetivo transcendental. O objetivo é de que nós desperte a consciência. Cada um de nós precisa despertar a consciência. E este curso entrega as chaves, as técnicas, todas as técnicas, para que qualquer um de nós desperte a consciência. E para isto precisamos criar alguns corpos. Nós vivemos simultaneamente em 7 dimensões. Temos 7 corpos. Alguns temos de forma solar e outros temos em estado lunar. E precisamos transformar esses corpos lunares em corpos solares. Os 7 corpos são o corpo físico, que todos sabemos que temos, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal ou da vontade e o corpo búdico e o átmico. São os 7 corpos. Então, cada corpo desse serve para nós nos manifestar na respectiva dimensão. O corpo físico nos serve para nos manifestar no mundo físico. É o veículo físico, é a nossa presença física. O corpo vital é o assento vital, é o assento da vida do nosso corpo e pertence à 4ª dimensão. O corpo astral é o corpo que nós nos expressamos no mundo astral. Com esse corpo lunar, nós nos expressamos no mundo astral inferior. Temos o corpo mental, precisamos criar de forma solar também, para nos manifestar no mundo mental, que é uma seção superior do próprio mundo astral. E o corpo causal, para nos manifestar na 6ª dimensão, corpo causal ou corpo da vontade. Então, esses corpos, nós temos o corpo físico e o corpo vital. Temos esses corpos, porém precisamos regenerar, porque estão de forma lunar. Eles são lunares, esses corpos. Nós precisamos regenerar esses 2 corpos. Precisamos criar o corpo astral, porque esse corpo astral também é lunar. São raras as pessoas que têm esse corpo astral solar. Aquelas pessoas que trabalharam em existências passadas com a magia sexual podem ter esse corpo astral solar já criado. Porém, são raras as pessoas que têm, e muitas vezes algumas que possuem nem sabem que possuem e nem sabem o que é. Então, o corpo mental também precisamos criar de forma solar, porque temos esse corpo lunar.
E o corpo búdico são o búdico e o átmico são os corpos que nós já temos. Esses corpos são os corpos superiores. São os corpos que foi desligado. Então nós temos esses 5 corpos que estão desconectados desses dois corpos superiores, são a mônada. Esses dois corpos constituem a mônada. Então a mônada foi lançada do absoluto e está aí, é a mônada. Então com a caída sexual, com aquela que se conhece como expulsão do Jardim do Éden, nós, seres humanos, fomos desconectados desses dois corpos por causa da fornicação. Por causa da fornicação e a formação do ego, dos defeitos psicológicos. Então, esses corpos foram desconectados pela caída. Então, o homem caiu. E isso está desconectado. Então, o que precisamos fazer é criar esses corpos, regenerar o físico e o vital, criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, quando se criam esses corpos de maneira solar, se conecta com a mônada, se reconecta. Então, esse fato, esse evento, reconectar, é o religare, que dá origem à palavra religião, que religare é uma palavra que é de origem latina e significa religar, voltar a ligar. Para voltar a ligar é preciso criar esses corpos de forma solar. E para isso se vai criar no sexo e com a eliminação dos defeitos psicológicos também. Para criar os corpos é preciso eliminar os defeitos psicológicos. Então, o corpo físico, nosso corpo físico, nós todos sabemos que temos. Então, cada corpo vibra com uma nota musical. Então, isso está organizado de forma septenária, de acordo com a lei do 7. Então, são 7 corpos, são 7 centros, são 7 dimensões básicas, são 7 cosmos. Então, os 7 cosmos está representado o microcosmos, aí que é igual ao cosmos. Então, o corpo físico vibra com a nota musical Dó. Ele está relacionado com o planeta Lua e está governado por 48 leis. São a representação dos cromossomas. Os 48 cromossomas estão aí representando essas 48 leis que regem, que governam o corpo físico. Então, é o corpo de terceira dimensão, de natureza celular, porque é constituído por células. Então, ele é a Terra, ele representa a Terra do microcosmos. É a Terra. Já o corpo vital vibra com a nota musical Ré. Está relacionado com o planeta Mercúrio. Também está regido pelas mesmas 48 leis do mundo físico.
É um corpo de quarta dimensão, é de natureza etérica e representa as águas, as nossas águas. Então, aquilo que nós temos de água no nosso corpo, está aí o corpo vital, é o assento da vida. Já o corpo astral vibra com a nota musical Mi. Está relacionado com o planeta Vênus e governado por 24 leis. Então, na quinta dimensão, já se reduz o número de leis que governam esse corpo, que governam a quinta dimensão, que atuam na quinta dimensão, como por exemplo a lei de levitação, a lei da gravidade. Não existe gravidade nesse mundo astral, então o corpo astral pode flutuar, pode voar. É na quinta dimensão, é um corpo de quinta dimensão. É de natureza molecular, está constituído por moléculas e governa as salamandras do fogo. As salamandras do fogo são aí governadas pelo corpo astral. Quando se cria o corpo astral, se governa as salamandras do fogo. Quando se cria o corpo vital, se governa as águas. E quando se recria o corpo físico solar, se governa a terra, governa o próprio corpo. Já o corpo mental vibra com a nota musical Sol. Com a nota musical Fá. Sol é o planeta, que ele está relacionado com o planeta Sol. E está governado, regido por 12 leis. Já reduziu pela metade o número de leis do mundo astral ao mundo mental. Já se reduz 50% as leis. É um corpo também de quinta dimensão, é de natureza atômica e governa os silfos e sílfides do ar. Então, quando alguém cria o corpo mental solar, ele governa, ele recebe a faculdade, o poder de governar os silfos e sílfides do ar. Já o corpo causal vibra com a nota musical Sol. É corpo causal ou da vontade solar. Alguns podem denominar, em algumas culturas se denomina causal, outras corpo da vontade solar. É o mesmo. Então ele vibra com a nota musical Sol e está relacionado com o planeta Marte. Planeta Marte, e está regido por 6 leis. É um corpo de sexta dimensão. É de natureza eletrônica e governa o éter. Então, quando alguém cria esse corpo, passa a governar o éter. Já o corpo búdico, que nós já temos esse corpo, apenas estamos desconectados desse corpo, desses dois corpos. Então, esse corpo vibra com a nota musical Lá. Ele está relacionado com o planeta Júpiter, está regido também por 6 leis e é um corpo de sexta dimensão. É da sexta dimensão. É de natureza magnética. Os prótons são os prótons. E o corpo átmico
vibra com a nota musical Si e está relacionado com o planeta Saturno, governado por 3 leis, e é de natureza lumínica ou fotônica. Então, são os 2 corpos que já temos. O que temos que fazer é criar os corpos, esses 5 corpos, para voltar a ligar, para então acontecer esse religare, que é o que significa a palavra religião. Então, o verdadeiro religare só é possível com a criação desses, a regeneração do corpo físico, do corpo vital e a criação do astral, do mental e do causal. E aí então acontece o religare. E esse trabalho se faz no sexo. Então, quando se cria o corpo, quando se regenera o corpo físico solar, recebe o sacramento do batismo. Então, o batismo, o verdadeiro batismo, é quando desperta o fogo sagrado e se cria o corpo físico solar, se recebe o sacramento do batismo. Então, e quando se cria o corpo, quando se cria esse corpo vital, se recebe então a confirmação. É a confirmação. Que esses rituais são aparecem nas religiões com esses nomes, porém são externos, é tudo externo. Então, o que deve acontecer é a criação desses corpos para que internamente se receba o verdadeiro batismo, a verdadeira confirmação. Então, com a criação de cada corpo, vai se receber esses sacramentos. Então, com o corpo vital, vai se receber a confirmação. Já com o corpo astral, a confissão. Quando se cria o corpo astral, se recebe o sacramento da confissão. E com o corpo mental, a comunhão é a verdadeira comunhão, que em algumas, na Igreja Católica se fala a primeira comunhão. Então é com a criação desse corpo que se realiza essa comunhão, a criação do corpo mental. Já o corpo causal, se recebe a cerimônia do sacerdócio, com a criação do corpo causal, se recebe o sacerdócio. Com o corpo búdico, é o matrimônio. O matrimônio é que se torna então a ligação, é a própria ligação. Quando se une esses dois, esses corpos, esses 5 corpos se unem ao 2, então é o matrimônio. As duas almas, a alma humana e a divina. Já quando com o corpo átmico, vai acontecer então a extrema unção, que é
o próprio nome está dizendo, é a extrema unção. Quando se conectam esses dois corpos, já o corpo átmico é a extrema unção. Então é interessante compreender essa simbologia para ligar, para fazer essa conexão com os rituais que existem no mundo físico e o que é verdadeiro, que não é um ritual, não é um acontecimento externo, isso é interno. Acontece quando vai se criando os corpos, quando desperta o fogo sagrado e vai se criando os corpos, então é verdadeiramente batizado. Então, esta conferência nos ensina que nós temos os 7 corpos, porém temos que criar de forma solar. Temos que regenerar o corpo físico, temos que regenerar o corpo vital e criar o corpo astral, o mental, o causal, para nos conectar aos corpos superiores, que são os corpos que já possuímos, que são o búdico e o átmico. Então, esses corpos que nós não temos, esses corpos vai se criar no sexo, com a magia sexual. Então, para criar esses corpos, é necessário que se tenha uma companheira estável, ou companheiro, para criar, para trabalhar com a magia sexual e criar esses corpos. Então, esse companheiro ou companheira deve ser estável e não se pode trocar esse companheiro ou companheira assim porque sim. Um casal é indicado internamente nas dimensões superiores, nos mostram aquela pessoa que vai nos servir, que em todos os aspectos ela vai nos servir para fazer esse trabalho. Não é aquela pessoa que nós olhamos e gostamos. Se nós olhamos para uma pessoa e gostamos, isso não quer dizer que internamente seja essa pessoa uma pessoa adequada para praticar a magia sexual. Esse gostar vem do ego, vem da luxúria. E não é essa pessoa, provavelmente não é essa. Então, essa pessoa, essa companheira, esse companheiro é indicado, é mostrado nos mundos internos, no mundo astral, em uma experiência astral. Pode ser um sonho muito significativo, um sonho onde se vai compreender através de simbologias que tal pessoa é a pessoa adequada, é essa pessoa. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa que vai nos servir, porque o nosso Pai interno sabe qual é a pessoa adequada. E os mestres também sabem qual é a pessoa adequada e vão nos orientar. Então essa prática se faz entre um casal estável. É preciso que haja
essa união estável, que vai então ter esse objetivo, o objetivo de trabalhar com a magia sexual. Então esse casal representa a cruz, a união do positivo com o negativo. Então só é possível unindo esses dois polos, um polo positivo e um polo negativo, um homem e uma mulher. É impossível que dois polos positivos da união de dois polos positivos possa nascer alguma coisa. Assim como não pode nascer uma nova criatura da união de dois polos iguais, também não pode nascer os corpos com dois polos positivos ou dois polos negativos. Então é necessário, é indispensável, a única maneira de se criar os corpos é com o cruzamento. E a cruz representa o sexo. Então vai se unir esses dois polos com o objetivo de criar os corpos, com o objetivo de nascer espiritualmente. E isso se pratica num local limpo, num local adequado, num local pulcro, onde não haja onde outras pessoas não usem esse local. Esse é um local sagrado, é o altar. Por exemplo, a cama representa o altar, é onde vai se oficiar, no altar. Então existem alguns passos que devem ser observados, que devem ser praticados, seguidos esses passos. Então o primeiro passo é, naturalmente, que seja entre um casal estável, um casal que tenha esse mesmo objetivo. Essa união vai ser sem fornicação, quer dizer, sem a ejaculação do sêmen, sem o orgasmo na mulher, para que essa energia, esse sêmen, que significa semente, possa fecundar, possa cristalizar e subir, criar os corpos. Então é preciso, em primeiro lugar, fazer as conjurações e o círculo mágico. O círculo mágico. Jamais um casal deve se unir sexualmente com esse objetivo superior sem fazer as conjurações e o círculo mágico. Se alguém for fazer isso sem as conjurações, provavelmente haverá uma caída. Então essa caída sexual está representada lá no drama cósmico pelo Mestre Jesus, que ele, enquanto carregava a cruz, ele caía, porém ele não largava a cruz. Então essa caída significa uma perda das energias. Então, sem o círculo mágico, isso é praticamente impossível que haja a transmutação. Então,
deve-se, em segundo lugar, pedir ajuda ao nosso pai e mãe internos. Cada um pede ao seu pai e à sua mãe ajuda para fazer essa prática, essa transmutação sem fornicação. O terceiro é aquecer, prender, acender o fogo. Quer dizer, preparar os órgãos sexuais do homem e da mulher para que se lubrifique adequadamente, para que não haja violência, não haja violência sexual. Então, os órgãos sexuais devem estar preparados para lubrificação. Lubrificação dos órgãos sexuais. Então, o quarto passo, é a conexão. Então, esse terceiro passo são através de carícias e beijos. E esses beijos apenas de lábios, não de qualquer forma, são apenas beijos nos lábios. Então esse quarto passo é a conexão. Então vão se unir o casal, os órgãos sexuais, o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Então aí estão conectados. E a partir desse momento, devem ser os movimentos leves, suaves, não movimentos bruscos, que essa prática se torna animalesca. E isto não é uma prática inferior, é uma prática superior. Nós, nesse momento, estamos conectados com as forças superiores. O sexo é a força mais poderosa que nós temos à nossa disposição. E o sexo serve para criar uma nova criatura, serve para criar os corpos e, com a fornicação, cria defeitos psicológicos, cria mais defeitos, robustece os que já se têm e cria mais defeitos psicológicos. E com a prática sem fornicação, vai criar os corpos e é possível então eliminar os defeitos psicológicos. Então, com a conexão, aí então vem a própria prática, a transmutação, que aí então a respiração. Então essa respiração, ela está dividida em três etapas. Inalação, retenção e exalação. Então cada uma desses dura mais ou menos 20 segundos. Mais ou menos 20 segundos. E então, se cada qual com a imaginação, imagina que
uma energia, um fio dourado sobe pelo canal da coluna vertebral e chega até o cérebro e desce ao interstício. Então se faz a respiração, esse processo respiratório, em 3 etapas. Então você inala pelo nariz, jamais pela boca. Você inala pelo nariz, imaginando que o ar enche os pulmões e desce até os órgãos sexuais e então retém esse ar, e enquanto retém, imagina que sobe pela coluna vertebral, esse fio dourado chega ao cérebro e desce até o interstício. Então quando chega aí, acontece a exalação, deve acontecer a exalação, que também é mais ou menos 20 segundos. Então é inalação mais ou menos 20 segundos, a retenção mais ou menos 20 segundos e a exalação mais ou menos 20 segundos. Então para uma inalação, uma retenção e uma exalação, se pronuncia um correspondente mantra, que é o mantra I alongado. Então esse I se pronuncia após uma inalação, uma retenção e uma exalação. Na exalação se pronuncia o mantra I alongado. Então com outra inalação, retenção e exalação se pronuncia o mantra A. E outra inalação, retenção e exalação se pronuncia o mantra O. E isso pode durar o tempo que o casal conseguir ficar sem derramar as energias sexuais. Então aqui, repetindo que a câmera estava focando a outra câmera. Então para uma inalação, uma retenção e na exalação se pronuncia o mantra I. Aí outra inalação, retenção e exalação, na exalação se pronuncia o mantra A. Outra inalação, retenção e na exalação se pronuncia o mantra O. Então isso se repete pelo tempo que o casal conseguir ficar, se retirar sem derramar as energias sexuais. Então essa prática dura o tempo que o casal se sentir seguro que não vai derramar as energias, e deve se retirar, deve se desconectar sem derramar as energias sexuais. Então com esse processo vai criar esses corpos, vai regenerar o corpo físico, o vital, criar o astral, o mental, o causal. E ao criar esses corpos, então se unem se conectam com os corpos superiores, que são os corpos búdico e átmico. E então fica conectado, fica o homem solar. Após a criação desses corpos solares, se continua o trabalho, vai se criar
os corpos de luz. E então é outro processo que morre o corpo solar e se cria o corpo de fogo, e após, no outro processo, vão morrendo os corpos de fogo e vai criando os corpos de luz. Então é corpo solar, corpo de ouro, corpos de ouro e solar, e o corpo de luz. São três qualidades, podemos dizer, três qualidades de corpos. Primeiro se criam os corpos solares, após os corpos de ouro, e posteriormente, continuando o trabalho, se criam os corpos de luz. Esses corpos vão se transformando de solares para de ouro, e de ouro para de luz. E esse trabalho se faz unicamente na magia sexual. Não há outra forma de se conectar com as nossas partes superiores, com o nosso real ser, com o nosso Pai interno. Então fica conectado quando se criam esses corpos. Não há uma maneira de se conectar, não há outra maneira. Não é lendo, não é com teorias, não é decorando escrituras, nada disso vai servir. O que vai servir é deixar de fornicar, eliminar o eu fornicário e trabalhar com as energias sexuais de forma positiva. Então o sexto mandamento diz não fornicar, porém todo mundo fornica, a humanidade inteira fornica. E a definição de fornicação está equivocada, está mal feita, está errada. A definição de fornicação fornicar é derramar as energias sexuais, e não é abstinência sexual. Fornicar é derramar. Quando se derrama as energias sexuais, se está fornicando. Então esse trabalho não é um trabalho do dia para a noite, porém é um trabalho possível. O nosso telefone, o WhatsApp, é esse aqui, ó. O nosso WhatsApp. Muito obrigado a todos e boa noite.